Vamos agora para o próximo painel com o tema da incorporação de novas tecnologias em saúde, sob o olhar da nova Política Nacional do Câncer. E para fazer a moderação, convidamos novamente ao palco Renata Cury. Vamos receber os debatedores. Presidente executivo da Interpharma, Renato Porto. Diretor da ABMED, Regional de Brasília, Felipe Dias Carvalho. E a coordenadora executiva de apoio à pesquisa do INSPER, Vanessa Boarati. Informamos que após este painel faremos um intervalo curtinho para um café, uma água e voltaremos para outra etapa do nosso trabalho. Então agora teremos este painel e em seguida o intervalo. Com a palavra, Renata Cury. Boa tarde a todos, novamente. Agradeço mais uma vez a Marlene pelo convite para participar dessa mesa. A gente está discutindo, então, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que estabelece algumas novas diretrizes para incorporação de tecnologias para a oncologia. Então, diante dessa relação entre a incorporação, que, na verdade, é o grande portal de acesso, um dos principais, né, portas de acesso do paciente, do SUS especificamente, a tecnologias para a oncologia, e o que dispõe a política nacional, eu vou estabelecer uma primeira pergunta, uma primeira rodada para vocês três, que é, primeiro, a percepção de cada um das suas diferentes cadeiras, dessa relação entre o modelo de incorporação de tecnologia que se estabelece hoje, com as suas novidades, os seus comitês técnicos, o acesso gerenciado, o limiar de custo-efetividade e a Política Nacional do Câncer. Por favor. Só tá... Desligado? Vou pegar esse aqui. Foi? Agora foi. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer pelo convite e, em nome do INSPER, enfatizar a importância do tema e de toda essa discussão que a gente está fazendo. Eu estou aqui aprendendo bastante como economista, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente e ter sido convidada para discutir esse tema de incorporação de tecnologias em saúde é particularmente caro para mim. E a própria discussão do tema mostra a maturidade que a gente está tendo, porque a gente está discutindo uma política extremamente interessante. Eu faço votos que ela seja aprovada com rapidez, com as alterações que eventualmente forem discutidas, mas, se possível, da forma como ela está apresentada, porque ela está muito boa. Mas, especificamente sobre a incorporação de tecnologias em saúde, nós somos relativamente jovens nessa discussão, né? A gente tem avaliado, tem discutido a questão de custo-efetividade, e é uma discussão extremamente importante. E é importante para uma das questões que foi muito debatida, embora não fosse tema dos painéis anteriores, se falou muito de judicialização da saúde. Então, se você tiver a incorporação dessa tecnologia, se ela de fato chegar aos pacientes como um direito, a gente vai conseguir reduzir essa distorção que existe hoje no sistema, que é ruim tanto para a saúde como para o judiciário, né? Eles também não estão nada satisfeitos com essa quantidade de processos. E agora, discutindo com algumas pessoas previamente, percebi também que não é do interesse da indústria também essa judicialização. Então, é um tema bem interessante. Obrigada, Vanessa. O ano passado, o INSPER e o Instituto Lado a Lado promoveram juntos um estudo importante sobre incorporação de tecnologias. E aí eu queria entender, de lá para cá, e pensando nessa perspectiva da política nacional plenamente aprovada, o que você espera de mudanças nesse contexto da incorporação? Devia ter falado sobre o estudo, né?
De fato, foi um estudo extremamente interessante e uma das coisas que a gente fez no estudo foi identificar os atores-chave e a gente fez um conjunto de entrevistas e a gente avaliou também toda a literatura que estava em língua inglesa, portuguesa, espanhol sobre o tema de incorporação de tecnologia de saúde no Brasil. Sinceramente, sendo muito pragmática, eu não acredito que essa lei só vai mudar a incorporação de tecnologia em saúde. O que está acontecendo é um processo muito mais complexo. Eu acho que constar nessa lei a incorporação de tecnologia em saúde já mostra essa transformação. Então, na verdade, ela é reflexo disso, porque você não discutia isso antes, era simplesmente um dado, né? Você, vamos incorporar. Eu acredito que a restrição orçamentária também é um elemento que deve ser levado em consideração, mas essa tecnologia também ela é extremamente relevante porque ela está trazendo, muitas vezes, tratamentos melhores, com menores efeitos colaterais, e, muitas vezes, a depender das características do tratamento, ela vai, na verdade, gerar uma redução de custos, eventualmente. Então, acho que, para resumir um pouco a minha resposta, eu acredito que constar na lei essa incorporação de tecnologia de saúde já é um reflexo desse processo de transformação que a gente está vivendo no país. E de reconhecimento da importância dessa etapa para o acesso, né? Concordo? Exato. Acho que era eu que tinha que ter te perguntado sobre o estudo, então tá tudo coberto agora. A gente também está aqui com o Renato Porto, que é presidente executivo da Interpharma. E aí também queria saber como você vê essa relação entre a incorporação de tecnologias e as perspectivas de mudança para o futuro. Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Nelson Tati, ministro. Prazer em revê-lo e acompanhar. Bom, eu sou muito pragmático, acho que a gente tem que dar alguns pequenos passos para a gente fixar alguns pontos. A saúde, eu fiz um resumo muito breve. Saúde, para a gente, sempre vai ser prioridade. E a gente precisa começar a escolher qual é a nossa prioridade. Não dá os contingenciamentos orçamentários, as muitas variáveis que são impostas ao processo de avaliação de uma nova tecnologia de saúde vão nos impor algumas decisões. E aí, eu sempre gosto, e vi a apresentação antes da GSK, eu sempre gosto de dizer que câncer é a segunda doença que mais mata, a primeira é cardiologia, então as duas são prioridades. Então, a política faz todo sentido. A gente tem que dizer, o Estado tem que decidir aonde que ele vai priorizar no setor de saúde. Um outro ponto, para mim, que é muito importante, e aí acho que a gente vocês devem ter discutido isso bastante, e acho que isso é base para aqui, uma jornada do paciente. Essa jornada é uma jornada difícil. Muitas vezes, a gente fazer uma avaliação de uma nova tecnologia de saúde e entender que o limiar de custo-efetividade é a única ferramenta para resolver uma solução onde nós vamos ter que optar entre um produto e outro, eu não acho que é a melhor solução. Então, a gente precisa ter agora um pouco de maturidade e tentar observar quais são todas as melhores práticas para a gente optar e decidir se a gente vai incorporar um produto ou não. Não só como uma avaliação de um limiar de custo-efetividade. Custo-efetividade sobre o quê? Sobre o tratamento ou sobre o benefício gerado a um paciente? Como é que a gente calcula isso? Eu tenho algumas experiências, e eu fui uma vez nos Estados Unidos, e gosto de contar isso, que as pessoas estavam fazendo uma avaliação sobre, e um negócio longe até daqui, ministro Nelson, mas assim, sobre fazer mapeamento genético de hambúrguer. As pessoas não tinham ideia de quantas pessoas nos Estados Unidos ficam fora do trabalho e quanto isso custa para os Estados Unidos por pequenas infecções gastrointestinais. Então, eles estavam provando que fazer mapeamento genético de carne de hambúrguer era eficiente para o sistema de controle sanitário do país. E aqui eu estou dizendo o seguinte, a gente vai fazer essa opção, o que é eficiente para a saúde, para o paciente de câncer no Brasil? Essa resposta não é simples. E a sua pergunta inicial é quase que vários eventos. A gente vai a semana que vem para um da ANS que é só sobre avaliação de novas tecnologias de saúde. Então, a gente tem, e algumas premissas, e eu falo rápido, a política ela é muito importante. Você fez uma observação correta inicial, era o meu quarto ponto. Ela não vai sozinha resolver. Nós temos hoje PCDTs atrasados. E eles estão atrasados por quê?
É reestruturação? É falta de gente? É o nível de governança que nós temos que ter nos órgãos de aprovação? É o nível de governança e de produção de conhecimento que nós temos que ter do lado de fora, dentro da Interpharma, dentro das companhias? Isso é muito importante que seja posto. Quanto melhor isso for posto e quanto mais claro esse processo aconteça, melhor vai ser. Eu lembro que muitas vezes se criticou por anos a Anvisa, a forma de trabalho da Anvisa. Já não se critica tanto a forma de trabalho da Anvisa. Por quê? Um amadurecimento em termos de governança e técnica, porque a governança gera uma busca de um arsenal técnico que está do lado de fora. O governo não inova, não inventa medicamento. A Interpharma não inventa medicamento. Quem faz isso, quem inova são as companhias. Então, a gente tem que buscar isso de fora para dentro. Tem que ter um olhar multidisciplinar, eu acho que é fundamental, multidisciplinar no sentido de avaliar a tecnologia. Nós temos hoje um país extremamente diverso, então, assim, nós estamos falando de pacientes que têm velocidades de diagnósticos diferentes no Brasil, como que a gente leva isso em consideração no momento de uma incorporação? Eu nunca vi se falar sobre isso, e precisa se falar sobre isso, porque isso é uma opção de escolha, talvez uma estratégia para atingir algum resultado imediato. Então, em resumo inicial, é importantíssima a política, ela não vai resolver, e eu estava ali atrás conversando com uma colega minha da Interpharma, que a gente vai ter que começar, e talvez a gente já tivesse estado discutindo, quais são as portarias do Ministério que vão precisar existir para que a gente tenha uma política nacional de combate ao câncer de fato efetiva. Sim, a gente falava sobre isso ontem, que a política estabelece diretrizes, na medida que vira lei, ela passa a ser utilizada como uma referência importante, né? Sobretudo para o Estado, que não pode atuar em desacordo com a lei, mas que vai ser necessário essas definições em pormenores, né? Em normativas, e talvez não necessariamente com novas leis. Eu acho que a gente já está com bastante legislação posta nesse sentido, sobretudo se a política quando a política for aprovada. Mas você tem falado muito, Renato, só para continuar com você, sobre a importância da indústria de trazer inovação para o Brasil, né? Sobretudo no sentido de trazer melhor qualidade, tecnologias que são mais avançadas e que já estão disponíveis em outros países, e que o paciente no território nacional também possa usufruir dessas tecnologias mais avançadas. E como que isso se dá quando a gente relaciona que essas tecnologias mais avançadas também vêm com um preço, muitas vezes, mais alto, e a gente tem também, para acrescentar ao debate, uma regulamentação pendente da CMED para estabelecimento de preços. Como que você vê esse caldo de questões impactando na incorporação de tecnologias para o câncer daqui para frente? Eu acho que a primeira fala desse processo, quando a gente fala de preço e custo de um tratamento, é que a indústria farma, ela não desenvolve um medicamento e pensa no custo ou no preço. Ela desenvolve um medicamento pensando no paciente. Quando alguém está estudando na Universidade da Pensilvânia, na Universidade de Washington, Boston, e é daí que nasce, Nata, as inovações, né, elas nascem no campo técnico, no campo científico. As indústrias, depois, elas dão escala, elas dão volume a esse processo. Claro, que injetam dinheiro ao longo de muito tempo nesse processo. Mas ninguém inova pensando em ter um medicamento de alto custo. Inova-se tentando, inclusive, diminuir esse custo desse produto. Então, a premissa de se criar um produto, de levar um produto à população e ao paciente, não é uma premissa de preço. Então, a gente tem que pensar nisso, porque isso é uma base. Naturalmente, esses desenvolvimentos cada dia estão mais caros. É muito caro. Quando a gente diz que uma droga custa 2,5 bilhões de dólares, isso não é um número aleatório, isso é um número da quantidade de pesquisas que foram feitas ao longo dos últimos 10 anos para pagar os desenvolvimentos que foram apresentados ao longo desses últimos 10 anos. Como que a gente tem que pensar? Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa. Não dá para a gente pensar simplesmente em preço do medicamento versus tratamento, eu tenho condição de pagar, eu não tenho condição de pagar. Como nós vamos criar tecnologias para isso? Como nós vamos criar tecnologia para fazer uma corresponsabilização, co-sharing, como já se fez? Como nós vamos criar tecnologia para que esses preços sejam preços
adequados às políticas de cada setor, seja o privado ou seja o público. Agora, caminhar, o que é deletério às vezes nesse processo, e eu já vi uma palestra do professor Marcos Lisboa, e quase próxima disso, mostrando como o Brasil vai e volta na economia, e por isso a gente cresce pouco ao longo de muitos anos. O que é deletério, muitas vezes, é a gente querer confundir um sistema público com um sistema privado. Eles têm premissas diferentes, lógicas diferentes, bases técnicas diferentes. Então, você querer igualar esses dois, a gente tem que tomar muito cuidado. E você falou também no começo, Renata, eu acho que a gente ainda não tem todas as ferramentas para a gente montar aquele armário. A gente tem parte dessas ferramentas. Então, quando você diz é muito complexo essa avaliação de ETS, sim. Ela não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Se a gente for ver 6 países do mundo, e a Interpharma já tem um estudo, e muito em breve vocês vão ver esse estudo publicado, 6 países do mundo que fazem avaliação de tecnologia em saúde, no seu modelo de incorporação, nenhuma delas é perfeita. Assim, às vezes fala, o nice is nice. Vamos com calma, porque cada um tem sua característica. Discutimos isso aqui o ano passado, inclusive, o modelo a resolução da CEMED, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, mais uma vez, eu sou muito cauteloso em tirar alguma coisa do lugar e não colocar alguma coisa no lugar. Então, assim, nós vamos revisar a resolução da CEMED e colocar o que lá? Qual é o passo que nós queremos dar para um modelo de precificação? O modelo de precificação brasileiro não é ruim. É um modelo de precificação que tem características muito boas, referenciados, visitados e observados por muitos países do mundo. Quando se quis, alguns anos atrás, um ex-presidente de um país forte, muito forte, deixou de ser presidente, ele veio no Brasil observar o modelo de precificação brasileiro, porque ele tinha a intenção de fazer um estudo para um modelo de precificação global. Não faz sentido. O mundo é dividido em 3, 4 regiões, de acordo com a capacidade daquele país, porque talvez em alguns países mais em desenvolvimento, não tão abastados financeiramente, o preço do produto tem que ser diferente. Então, são esses... Eu sou muito de um processo de AIR, de uma avaliação de impacto regulatório, de uma avaliação de decisão, onde nós temos que levar em consideração vários aspectos, fazer boas perguntas. Acho que hoje o mundo do ChatGPT vai dizer para a gente que o importante não é a resposta, são as perguntas que nós vamos fazer, porque a resposta, elas vão vir do conhecimento que nós já temos posto. E aí a gente fica dizendo, o melhor modelo é o modelo de avaliação de limiar de custo-efetividade. A gente tem outro? A gente está comparando com o quê? É a história do hambúrguer nos Estados Unidos? Porque, se for, a gente vai ter que pensar muito bem qual que é o benefício para o paciente, para todo o grupo de pacientes brasileiros. E a gente não tem esses cálculos ainda. Perfeito. Felipe, como diretor da ABMED Regional de Brasília, como você vê a nova Política Nacional do Câncer e a necessidade de incorporação de novas tecnologias em saúde para o diagnóstico e tratamento do câncer? Antes de mais nada, cumprimentar os colegas aqui de painel, cumprimentar a plateia, agradecer a Marlene, na pessoa da Marlene, agradecer ao Instituto Lado a Lado pelo convite à ABMED. Se me permite, Renato, vou fazer um disclaimer. A ABMED é a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, que representa empresas de equipamentos e dispositivos médicos. No que pese a pandemia ter dado visibilidade a esses produtos, os ventiladores, oxímetros, máscaras, luvas, ainda é algo que a população, em geral, pouco conhece, muitas vezes confunde com fármacos, com o mercado farmacêutico, e a gente brinca que são 2 animais totalmente diferentes, desde a sua concepção, a lógica de mercado, as necessidades de avaliação, de incorporação, a forma como são financiados, como são adquiridos. Então, a gente tem um ambiente de negócios diferente do mercado farmacêutico, e isso impacta, logicamente, nas questões relacionadas à ATS e à incorporação. Diante desse diagnóstico, a ABMED realizou um estudo que foi lançado em maio, na Feira Hospitalar, que visa propor uma discussão em torno de boas práticas de ATS para equipamentos e dispositivos médicos. Na Conitec, há pouca demanda por incorporação de dispositivos médicos e procedimentos, mas a gente já tinha um background do rol ONS bastante importante, e muitos vieses foram
levantados em relação às práticas que são adotadas. Muitas vezes, um depara do que é feito para medicamentos para fazer a ATS de procedimentos e dispositivos médicos. Então, nessa perspectiva, até voltando à sua pergunta inicial, nós vimos com muitos bons olhos a criação do Comitê, né, de Dispositivos Médicos e Procedimentos na ANS, onde você vai ter pessoas qualificadas, aí valorizando a figura do engenheiro clínico, trazendo a nossa indústria também para essa discussão, que a gente tem base nas engenharias, diferente do farma, que tem base nas ciências farmacêuticas, biológicas. Preponderantemente, os dispositivos médicos têm base na engenharia. E nós somos um mundo, mais de 84 mil itens registrados na Anvisa, fora modelos, tamanhos, que vai desde o abaixador de língua até o robô que faz cirurgia. Então, a gente perpassa pela prevenção, aí já voltando à sua segunda pergunta, né, em relação à política de câncer, lá na prevenção, porque para vacinar a gente precisa de agulha, precisa de seringa, os diagnósticos, na reabilitação, cuidados paliativos, todo o tratamento, principalmente o tratamento cirúrgico da oncologia, nós temos um mundo de dispositivos e equipamentos que são utilizados. Radioterapia, o diagnóstico por imagens, enfim, é muita coisa. E temos, a partir desse estudo, tentado, né, sensibilizar as autoridades. Já estivemos com a diretoria do DEGITS, com a diretoria da ANS, vamos fazer um evento com os NATs durante a Rebrates, para que esse conhecimento, que foi um estudo bastante robusto, exploramos, né, as boas práticas do mundo inteiro, não só o NICE, como o Renato citou aqui como uma referência, mas outras agências também, e o mundo ainda carece de boas práticas de ATS para equipamentos, procedimentos e dispositivos. Até mesmo por barreiras éticas, metodológicas, a dificuldade de se gerar evidência, a forma de olhar para os melhores desfechos. Muitas vezes, um desfecho advindo de um equipamento e de um dispositivo, ele não é relacionado à efetividade ou à segurança, mas sim à eficiência, à usabilidade, porque ele vai me prover possibilidade de realizar mais procedimentos, mais diagnósticos do que um outro que teria a mesma efetividade ou segurança. Então, esse olhar, ele, muitas vezes, é necessário e é o que vai fazer a diferença na incorporação. A gente tem uma situação diferente de farma também, onde há uma centralização muito pequena, mas aí na oncologia, né, é bastante parecido. A aquisição, muitas vezes, é feita pelos serviços de saúde, com uma incorporação ainda pequena, em nível central. Nós temos uma situação recorrente em relação às emendas parlamentares, que são destinadas à compra de equipamentos, e aí um trabalho que vem sendo feito pela Comissão de Combate ao Câncer e pela Frente Parlamentar, de racionalizar o direcionamento dessas emendas para que, de fato, a gente consiga, na perspectiva de país, fazer aquisições mais racionais a partir do uso dessas emendas, para prover equipamentos tanto para diagnóstico como para tratamento. Esse é um trabalho que está em curso, acho que em breve vai poder ser noticiado de forma mais concreta. E, enfim, a política proposta, cuja, né, a urgência foi aprovada ontem, ela vem para amenizar um pouquinho dessas dores que eu citei aqui, onde se dá um direcionamento para os prazos a serem cumpridos, um regramento em relação a ATS, a valorização do complexo econômico industrial da saúde, para que a gente possa ter modelos de fomentar, modelos e formas de fomentar a produção nacional, ou mesmo a vinda de investimentos externos, de empresas globais para atuar aqui. Ainda nessa perspectiva do complexo, poder se fazer arranjos, como foi o plano de expansão da radioterapia lá atrás, né, para fomentar a ampliação do acesso a algumas tecnologias, mas também fortalecer a produção. Então, a política corrobora muito com esse momento, né, que a ABMED vem vivendo, de trabalhar a ATS numa perspectiva mais racional, com esse olhar específico para procedimentos e dispositivos médicos. Felipe, quando a gente acompanha os pedidos, os processos de incorporação, a gente percebe que tem um número muito mais elevado de medicamentos que de diagnóstico, e eu acho que isso já é um reflexo da falta de organização e de conhecimento técnico e até de regulamentação mais clara e precisa para dispositivos, né? Ao contrário do que se dá para medicamentos. E essa mesma situação, me parece, se espelha quando a gente discute modelos alternativos de contratos, que
que tem, na sua totalidade, 95% de contratos para medicamentos e 5% de contratos alternativos para outros, né? Vacinas e aí dispositivos médicos incluído. Você percebe que isso tem mudado? Vocês têm proposto mais, feito mais pedidos de incorporação para dispositivos e têm discutido mais modelos diferentes de compra e de negociação com o Ministério da Saúde, sobretudo? Com o Ministério ainda não, né? Ainda prevalece a pauta por parte do Estado, por incorporação no nosso segmento. Na ANS, sim, a gente tem, né, bastantes propostas de incorporação advinda da indústria, e em algumas tecnologias específicas, sim, já se pensa em modelos de compartilhamento de risco, algumas situações, principalmente onde o comparador é um fármaco, então, situações mais específicas já vem caminhando. E, em relação ao limiar que você havia, né, citado, a nossa posição é de que um único limiar ele não atende às necessidades do sistema de saúde. A gente vai discutir também limiar na ANS na semana que vem, como o Renato adiantou aqui. É mais difícil ainda do que se discutir, né, no âmbito do SUS, fazer essa discussão na saúde suplementar, mas nós entendemos que deve-se voltar atrás nessa discussão, fazer uma análise mais assertiva. E um limiar só não atende às carências que a gente tem aqui no Brasil. Também estou de acordo. Eu tenho mais uma pergunta para você, mas eu vou passar um pouco para a Vanessa para a gente criar aqui mais questões. Vanessa, dessas novidades que foram implementadas no processo de incorporação de tecnologias do ano passado para cá, o que você acha que tem mais chance de prosperar? O limiar de custo-efetividade está num momento de debate, né? Está sob debate. Tem sido menos aplicado do que se esperava como critério de avaliação de tecnologias em saúde. Por outro lado, os comitês já estão organizados e operando. Como você vê essa mudança da nova Conitec, do novo processo de incorporação? Eu queria fazer um comentário geral. Acho que o sistema, esse ano que vocês fizeram no sistema de debate, está muito legal. Ficou bem, para quem está assistindo, fiquei assistindo a manhã toda e agora participando, está bem interessante. E a condução de vocês está sendo muito interessante. Obrigada pelas questões. Eu acho que a gente vai ter um desafio aí muito grande. E, sinceramente, eu tenho uma posição um pouco diferente do outro palestrante, e isso é interessante também, porque você ter dois sistemas, a ANS e Conitec, para mim, é um sistema complicado. Eu sei, existe o sistema de saúde suplementar, existe o SUS, mas saúde é saúde e todos os cidadãos brasileiros têm direito ao SUS. Então, não dá para a gente pensar no sistema de saúde suplementar como se fosse alguns cidadãos têm mais direitos do que outros. Então, e em relação à incorporação de tecnologia, isso, para mim, é particularmente relevante. Então, eu acho que todas essas mudanças ainda estão em processo. Não acredito que a gente ainda consiga fazer uma avaliação muito clara ainda. Acho que tem poucos artigos publicados. Acho que está um pouco nebuloso ainda. Então, não teria uma posição clara. Então, isso está funcionando, isso não está funcionando. Acho que é um pouco difícil, um pouco cedo ainda para fazer isso. Do ponto de vista acadêmico, eu teria essa consideração a fazer. E também essa consideração mais estrutural em relação ao sistema como um todo, né? Acho que um pouco o que foi mencionado antes. Um país que se propõe a ter um sistema público, quando você tem 40% dele sendo financiado apenas por recursos públicos, é bastante complicado. E quando você pensa que na saúde suplementar, boa parte desses gastos são de empregadores que pagam e recaem sobre a folha de pagamento, no final das contas, então isso também impacta em termos de país, acho que um pouco, só para ficar um pouco uma discussão interessante aqui entre nós. Não, e queria aproveitar isso que você está dizendo, que faz muito sentido, que é essa relação entre a saúde suplementar e a saúde pública, né? Então, assim, se é que tem duas saúdes, concordo com você, mas setores. Então, se a gente for pensar nos últimos anos,
várias definições se deram de forma que a incorporação de tecnologias no sistema público impactasse diretamente a incorporação de tecnologias na saúde suplementar, não só por meio de novas legislações, novas normativas, mas também com posicionamentos do próprio judiciário nesse sentido. Então, em regra, ainda carecendo de vários esclarecimentos, a incorporação no sistema público deve gerar automaticamente uma incorporação na saúde suplementar, embora o contrário não se dê. Algumas soluções já foram discutidas nesse sentido, por exemplo, a criação de uma agência única. Você vê alguma possibilidade de unificar, talvez não com uma agência única que possa suprimir o papel da ANS e da Conitec, o que seria talvez muito drástico nesse momento, mas você vê alguma forma de unificar ou de gerar boas práticas entre saúde suplementar e saúde pública que possa, de alguma forma, diminuir a inequidade no acesso ao tratamento ao câncer? Adorei a sua pergunta. Eu acredito que seja extremamente importante haver essas questões, né? Eu não sei exatamente qual seria o modelo mais adequado de fazer isso, mas eu acho que seria extremamente importante porque, no nosso sistema atual, há, inclusive, algumas distorções que ficaram cada vez mais complexas, né? Que foi isso que você mencionou da judicialização da saúde, porque você tem um conjunto de cidadãos que têm direito a certos serviços, certos medicamentos, certos tratamentos, enquanto outros, com as mesmas enfermidades, passando pelas mesmas dificuldades, não têm acesso a esses mesmos dispositivos médicos, medicamentos e tratamentos. Então, seria extremamente útil uma discussão, uma aproximação, e essa mentalidade de que a gente o que está na Constituição e o que é saúde suplementar, né? Não é saúde totalmente privada, a gente não é um modelo americano, né? Então é um modelo diferenciado, né? A gente tem uma inspiração diferente, acho que a gente poderia resgatar um pouco essas discussões. O Felipe e o Renato querem complementar. Eu só queria fazer uma parte aqui para apimentar a discussão, né? A gente tem uma premissa na ATS, que ainda vem lá dos idos da farmacoeconomia, que, geralmente, as avaliações se dão sob a perspectiva do pagador, né? Numa agência única, como que se faria isso? Quem seria esse pagador? Quando a gente tem essa divisão saúde suplementar e saúde pública, né? Isso ainda fica bem claro hoje. Mas numa agência única, como que seria possível? E tem prioridades, embora sejam todos com direito integral ao acesso, tem algumas prioridades do setor público que não necessariamente são as da saúde suplementar, quando a gente pensa em doenças da pobreza, né, de uma camada muito vulnerável da população. Concordo? Eu acho que a saúde tem que ser para todos, tem que ser igual, tem que ser plena, tem que ser equânime, tudo que está escrito nas nossas leis anais, 80, dá para a gente lembrar de reforma sanitária aqui, né? E os anais até de avaliação de ATS. O que a gente tem que discutir aqui, e a pergunta do Felipe é precisa para fazer a gente refletir sobre isso, não é que os sistemas são diferentes, a gente vai tratar e dar respostas diferentes. A gente precisa entender como que a gente vai pagar e bancar sistemas que têm premissas e racionalidades diferentes. Porque se eu chegar hoje, eu estava discutindo com um colega de operadora de saúde, se eu chegar hoje no hospital e não tiver nenhum plano de saúde, ou se for no hospital público não tem custo zero, não zero, né? O Estado banca esse valor, mas se eu chegar lá, o preço da minha internação é diferente para se isso for feito por um sistema de saúde suplementar. Porque se eu chegar lá para pagar essa conta, ela é 10 vezes maior, 20 vezes maior. Por quê? Porque eles têm premissas e racionalidades sobre o objeto que vai ser tratado de maneira distinta. E é isso que a gente não pode igualar. Porque quando você fala de uma incorporação ou junção de uma mesma agência, eu acho que ser uma mesma agência, e aqui não está o nosso colega Denizar, que já falou muito sobre isso, ser uma mesma agência ou não é mera operacionalidade. A diferença é as premissas e como que ela vai decidir sobre incorporação ou não, melhor tratamento ou não, velocidade diagnóstica ou não, premissas que não são de tratamentos, que são de prevenção.
Porque, assim, como é que você coloca prevenção nessa história? A gente vai mais para a vacina e menos para um tratamento? Se a gente for mais para a vacina, o custo desse sistema vai diminuir ou eu vou ter que fazer igual o Covid, vacinar todo mundo ao mesmo tempo, numa velocidade estonteante, com outros riscos envolvidos? Então, a minha observação é, esses modelos não podem comparar premissas de decisão. Eles são sistemas complementares, suplementares, que devem dar o mesmo tratamento à população, mas sob óticas de avaliação, especialmente de limiar de custo-efetividade, bem distintas. Nenhum país do mundo que foi para esse caminho teve muito sucesso. A gente precisa começar isso, colocar isso muito claramente. Uma agência com 2 diretorias. Né? Aproveitando que você está com a fala, Renato, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer fala muito sobre a obrigação do poder público de manter dados disponíveis, né? A gente falou na outra mesa sobre transparência, manter registro de pacientes, manter dados de orçamento do próprio tratamento, do que é utilizado. Como que a indústria pode estabelecer parcerias com o setor público para alavancar essa demanda de informação? Essa sua pergunta é muito boa e talvez seja um dos nossos objetivos para os próximos anos. Eu já conversei isso com a Marlene. Obrigado, Marlene. A gente teve uma conversa recentemente sobre isso. E o objetivo das indústrias, da Interpharma especialmente, é que a gente, de fato, faça um pool com algumas startups, empresas que, de fato, devem ou podem nos ajudar nesse monitoramento. Usar medicamento hoje e não usar medicamentos, como a gente disse, cada vez mais dispendiosos, cada vez mais custosos, e com terapias-alvos muito precisas e com um limiar de custo-efetividade talvez muito baixo, mas que é importante em determinado momento, a gente só vai fazer isso bem feito se a gente conseguir saber como está sendo essa utilização. E para saber como está sendo essa utilização, eu vou precisar saber como está sendo o diagnóstico, aonde estão esses pacientes, velocidade de tratamento desse paciente. A terapia está funcionando 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu tenho 2 aplicações, a segunda aplicação foi dada. São erros muito grosseiros que podem fazer com que esse sistema tenha um custo muito elevado. Então, como é que a gente faz isso? Acho que é o desafio. A Lei Geral de Proteção de Dados nos impõe a outras obrigações também. Então, acho que um modelo de parceria com algumas startups. Então, a gente conversou, está começando uma conversa com algumas startups para que, de fato, eles consigam fazer esse monitoramento. Então, a gente tem hoje câncer, eu já conversei também com raras para, de fato, a gente ter um acompanhamento desses pacientes. Acho que é muito importante, a Interpharma pode fazer isso como uma atividade setorial. Eu queria fazer um comentário também. A possibilidade de acesso a dados e estudos e levantamento de informações é uma coisa que a academia está plenamente disposta a participar desse esforço, né? Então, acho que seria extremamente importante para o Ministério da Saúde e publicações para nós, pesquisadores, assim, de fato, é um elemento extremamente importante para a gente quantificar. A gente fez agora, recentemente, um estudo que a gente vai lançar agora no final de agosto sobre o custo do câncer de pulmão. E a gente identificou os custos econômicos, custos diretos, custos indiretos, e uma das dificuldades que a gente teve foi não saber exatamente o custo por estadio, né? Então, a gente sabe que ele é feito de forma tardia, a gente tem algumas indicações, por exemplo, o custo de UTI do câncer de pulmão é maior que o custo de UTI de mama, embora a incidência de mama seja maior, então, a gente tem algumas evidências de que, por conta do diagnóstico tardio, você tem custos mais elevados, mas a gente, por ausência de dados, você não consegue saber o custo para cada fase, efetivamente, conhecer e poder ter argumentos técnicos para justificar mais investimentos em prevenção. Com a regulamentação dos softwares enquanto dispositivos médicos pela Anvisa, né, grande parte das empresas associadas à ABMed estão adentrando esse segmento, inclusive algumas líderes de setor, e a gente já pôde, inclusive, levar à Comissão de Combate ao Câncer experiência de software de mercado que podem auxiliar nessa jornada do paciente, na referência, quanto à referência, e também estamos à disposição aí, Renato, para alguma conversa em conjunto e para entregar algo para a população que a gente possa auxiliar aí os CACONs, ANACONs, todo o sistema. Eu acho que talvez a gente já possa pensar no ano que vem, ou na próxima edição do Instituto Lado a Lado, o hackathon da Interpharma com a ABMed para
para desenvolver essa solução aqui, né, Marlene? Pode cobrar. Felipe, a gente também tem visto, acompanhado muito, até um lugar comum, mas é uma dor de alguns clientes, que, às vezes, a incorporação, o processo todo, né, para dispositivo médico, e, muitas vezes, depois da incorporação, a gente não tem a compra, o que se dá também com os medicamentos. Então, a gente está falando de incorporação, mas nem sempre a questão se exaure aí na definição da Conitec. E aí queria entender o que vocês estão propondo como ABMed para esse pós-incorporação, para que os dispositivos médicos cheguem aos pacientes. A gente vive, né, como eu disse, a situação semelhante ao câncer, onde você tem a incorporação, para inglês ver, é incorporado, mas não é disponibilizado porque a forma de financiamento hoje não permite que as unidades, né, algumas unidades provejam essas tecnologias. E a gente vive a mesma situação. Para algumas situações, a gente vem propondo uma centralização, principalmente no diagnóstico, onde isso seria possível, e modelos aí de se pensar, né, abandonar o antigo fee-for-service, pensar em formas mais racionais de fazer esse pagamento baseado em valor. A gente tem trabalhado muito nessa discussão, baseado em valor, e a gente defende de forma bastante incisiva o fim da tabela, né, da lógica de APACS, e que o financiamento seja repassado numa lógica de previsibilidade a partir do perfil nosológico da instituição. É isso que a gente vem trabalhando e levando aos gestores públicos a esse posicionamento. Que bom. Rapidamente, Renato, eu acho que aqui tem um problema muito claro de financiamento, então a gente tem que se juntar, de fato, para dizer quais são as prioridades para o Ministério, para o Estado brasileiro, porque o Ministério de hoje é um, amanhã pode ser outro, e a nossa luta contra o câncer e para a terapia ela vai ser para sempre, provavelmente. Eu acho que desse setor eu não saio mais. Então, acho que é um problema de financiamento. A gente tem que colocar dinheiro nesse processo, e eu acho que isso tem um custo muito grande para a saúde em termos de produto interno bruto, que é o que a gente está levando para o Ministério, mostrando, uma pessoa em tratamento gera tanto ou não gera tanto para o produto interno brasileiro. Então, esses números precisam ser computados para a gente mostrar que saúde não é um custo, é um investimento. Então, acho que talvez alocações próprias de recurso e, de fato, uma definição de financiamento que vá muito mais rápido para o fim da linha, porque o paciente está lá no município, ele está lá no hospital, isso pode ser muito bom para o sistema. Excelente. A gente está com o tempo esgotado e queria muito agradecer a presença e a participação de vocês. Obrigada. Obrigada.